Tivete, do blog da Tivete, e hoje eu quero partilhar com vocês um pouquinho mais. E hoje, na minha igreja nós iremos partilhar sobre o padre. Bora lá? Para iniciar, nós vamos chamar a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Também devemos sempre convidar a Mamãe do Céu, aquela que Jesus nos deu os pés da cruz para estar conosco a todo momento. Na oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Também devemos sempre, em todos os momentos, chamar o Espírito Santo, nosso amigão, para se fazer presente conosco em tudo aquilo que a gente vai fazer. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje nós iremos partilhar um pouquinho sobre o padre. Eu tenho certeza que na sua igreja tem padre. Tem. Então, hoje a Tivete vai falar para vocês um pouquinho do padre. Qual é a função do padre na igreja? Por que o padre não casa? Vocês já perceberam que o padre não tem uma esposa, igual o papai tem, a mamãe? Então, a gente vai falar sobre isso. Nós vamos falar também sobre a origem de padre ser chamado de pai. Você sabia que o padre, na verdade, ele é nosso pai espiritual? Então, Tivete vai falar para vocês tudo isso. Para começar, nós vamos pegar a palavrinha que está lá em Êxodo, capítulo 40, o versículo do 11 ao 16. Tivete vai colocar os óculos dela, porque Tivete não enxerga. E a palavrinha vai falar assim: farás a Arão e seus filhos aproximar-se da entrada da tenda do encontro, e os lavarás com água. Depois revestirás a Arão com as vestes sagradas, e o ungirás. Ungirás a bacia com a base para consagrá-la. Farás a Arão e seus filhos aproximar-se da entrada da tenda do encontro, e os lavarás com água. Depois revestirás Arão com as vestes sagradas e o ungirás, consagrando-o para que me sirva como sacerdote. Farás seus filhos aproximar-se e depois de revesti-los com as túnicas, os ungirás como ungiste o Pai, para que me sirvam como sacerdotes. Esta unção lhes há de conferir o sacerdócio perpétuo por todas as gerações. Moisés fez tudo exatamente como o Senhor havia ordenado. Então, nós vamos agora assistir um videozinho aonde Tivete vai contar para vocês o passo a passo de como tudo começou. Bora lá? Bem, como a Tivete partilhou na palavrinha, lá no Êxodo 40, versículo 11 ao 16, lá Deus Paizinho, no Antigo Testamento, ele deu a seguinte ordem para Moisés. Ele disse para Moisés que preparasse a tenda do encontro. E lá ele deu todas as medidas, tudo o que precisava. Isso está um pouco até antes. E também ele preparou as vestes para Arão e seus filhos, que seriam consagrados a ele como sacerdócio. Hoje, no Novo Testamento, Jesus ele veio para cumprir tudo isso que já estava lá. Por quê? Lá no Antigo Testamento, Deus Paizinho, ele deu ao povo os primeiros traços da liturgia da nossa igreja. Hoje nós vamos falar um pouquinho da ordenação do padre. Como que isso acontece? Lá no Antigo Testamento, a Tivete leu para vocês e vocês viram como acontece. Agora a gente vai ver aqui no Novo Testamento como que acontece. Hoje, no Novo Testamento, na nossa realidade, na nossa igreja, dando continuação a tudo aquilo que Deus colocava lá no Antigo Testamento como profecia, ainda que ia se cumprir,
O sacramento da ordem é constituído por 3 graus: episcopal, presbiteral e diagonal. Cada qual possui um rito de ordenação próprio. Porém, o comum entre eles é a imposição das mãos e a prece de ordenação. Hoje nós iremos partilhar, como estamos falando do sacerdócio, do padre, nós iremos partilhar o 2º grau, que é a ordem e o presbiteral, dominado também por sacerdotal. Segundo o pontifical romano, a ordenação presbiteral é constituída por 6 partes: eleição do candidato, homilia, propósito do eleito, ladainha, imposição das mãos e prece de ordenação, unção das mãos e entrega da patena e do cálice. Nós iremos ainda partilhar sobre a patena, sobre o cálice, lá quando a gente for falar da missa. E também nós iremos, mais um pouquinho à frente, falar das vestes do padre. Mas agora nós vamos lá. Como as demais ordenações, o sacerdotal é realizado dentro da Eucaristia, da celebração da missa. Logo após a liturgia da palavra, dá-se início ao rito de ordenação presbiteral, unção das mãos e entrega do pão e do vinho. A última parte do rito da ordenação apresenta alguns símbolos, ricos em significados e que indica o mistério sacerdotal da ordem. Terminada a prece de ordenação, o eleito, com auxílio de um dos presbíteros, é revestido com a estola sacerdotal e a casula, que é o que nós vamos falar quando nós formos partilhar sobre a missa. Em seguida, de joelho, a palma das mãos do ordenado é ungida pelo bispo com o óleo do santo crisma. Segue as seguintes orações: Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo. E assim, essa oração ela vai sendo lida e professada. Logo após, o bispo amarra as mãos do ordenado e, onde for costume, é desamarrada por quem receberá a primeira bênção sacerdotal. Essa é uma passagem muito linda, onde Tivete, uma vez, tinha uma senhora que ela contou para Tivete que essa passagem ela é linda. Por quê? Quando a mamãe desse sacerdote, ela chega ao céu, como essa faixa foi enrolada na mão dela, quando ela chega lá, Jesus pergunta para ela o que ela levou para ele, o que ela deu para ele. Então, ela apresenta para ele essa faixa e ali Jesus acolhe ela como mãe de um sacerdote. Em seguida, os fiéis trazem o pão na patena e o vinho e a água do cálice. Também nós iremos partilhar um pouquinho isso na missa. Para a celebração da missa, o diácono recebe e entrega ao bispo, que, ao entregar ao ordenado, ajoelhado diante de si, dizendo: receba a oferenda do povo para apresentá-la a Deus. Toma consciência do que vais fazer. E assim segue todo o rito. Por fim, como um sinal alegre de acolhimento ao neo-sacerdote, o bispo e o colégio dos presbíteros presentes o abraçam. Segue então a liturgia eucarística, que é a Santa Missa. Ao final da celebração, o bispo estende suas mãos sobre o ordenado e sobre o povo, dizendo: Deus, pastor e guia da igreja, te guarde constantemente com sua graça para cumprirdes com fidelidade os deveres de presbítero. Amém. Ele te faça o mundo, e vai fazendo essa oração até chegar no final. A Tivete lá no começo perguntou para vocês se vocês sabiam qual o significado da palavra padre. Padre significa pai, e não foi o concílio que definiu isso. Como uma forma de carinho e amor das comunidades eclesiais que começaram a chamar o sacerdote de pai. Então esse é um gesto de acolhimento, de amor pelas comunidades aonde esse sacerdote ele vai conviver com esse povo. A função do padre na igreja é pastorear o rebanho, é celebrar as missas, alimentar o povo de Deus com a Sagrada Eucaristia, também ouvi-los em confissão, celebrar os matrimônios, os batizados, né? Essa parte. E
por que o padre, ele não casa? Essa é uma pergunta que todo mundo se faz. Por que o padre não casa? No Novo Testamento, Jesus, sumo sacerdote, quando ele institui o sacerdócio na Santa Ceia, onde ele ordena os apóstolos, o padre, ele é configurado a Cristo, que tem a igreja como esposa. Sendo assim, o padre também tem essa mesma espiritualidade. O padre se doa totalmente ao reino de Deus. Então, ele não pode se dedicar a uma família, já que o homem casado, como diz São Paulo, lá em Coríntios, cuida das coisas da esposa, o solteiro só das coisas do Senhor. Isto é para mostrar a paternidade de Deus Paizinho. E também é uma realidade escatológica. Já que no novo céu e na nova terra não haverá casamento entre homem e mulher, mas sim todos estarão unidos a Cristo, o eterno esposo. Então fica aí, quando alguém perguntar para vocês o que quer dizer padre, você vai dizer que ele é o papai espiritual. E quando alguém falar para você, mas por que o padre não casa? Por que ele não tem uma esposa? Vocês vão dizer para a pessoa que ele já é casado, porque ele vive, na verdade, ele vive ali a imagem configurada de Deus Paizinho, que tem como igreja a sua esposa. Amém. Então, esse foi o primeiro vídeo dessa sequência de 4 vídeos. Hoje nós falamos sobre o padre. No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a missa. Depois nós iremos falar um pouquinho sobre o corpo litúrgico. E depois nós vamos encerrar essa parte do padre, onde tudo envolve de alguma forma o padre. Nós iremos falar das cores litúrgicas. Que aí você vai ver lá nas vestes do padre, cada vez que ele vai celebrar um tempo diferente, tem uma cor diferente. Vocês perceberam isso? Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo e que nós estejamos juntos no próximo. Nós vamos rezar essa Ave Maria, entregando a vida de cada padre, em especial o nosso, da nossa paróquia, da nossa comunidade, aquele que vem servir com a gente, para estar sendo envolvido pelo manto de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estamos reunidos e permaneceremos em nome de Deus, que é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.